Tá dando aí para vocês que iniciou a gravação? Assim. Tá bom, obrigado. Sim. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Deixa eu compartilhar aqui a tela para. Sim, dá para ouvir. Tá, beleza. Estão conseguindo ver aí a apresentação? Eu não estou conseguindo ler as mensagens. Sim, dá sim, para ver sim. Dá para ver. Tá bom, obrigado. Então, hoje a gente vai... Isso aqui é um programa que é do PET, né? Um mini curso oferecido pelo PET da Engenharia Mecânica. E hoje a gente vai estar dando esse mini curso sobre introdução ao Arduino. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre essa tecnologia, que é um caminho bem interessante, uma ferramenta bem interessante que abre portas para muita gente em questão de brincar de engenheiro mesmo, de poder fazer automação em coisas na própria casa, tornar tudo muito mais prático, e é bem acessível tanto financeiramente, não tenho noção exatamente do preço que estão as coisas hoje em dia, mas nunca foi uma coisa muito cara, talvez no momento em que o país está esteja um pouco mais caro, mas costuma ser bem acessível, sem falar que não é tão difícil de mexer e ainda tem, até para a questão de programação, para quem não tiver muito afim de aprender a parte de programação, ao longo da aula de hoje, vocês vão ver alguns atalhos, alguns meios que vocês não precisam nem se atentar a isso para fazer funcionar, para conseguir os objetivos de vocês engenheirando em casa, brincando com isso daí. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o que é o Arduino. O Arduino é uma placa de prototipagem eletrônica. Ele é basicamente uma plaquinha com um microprocessador, que vai ser tipo o cérebro desse Arduino, e você vai conseguir fazer uma ponte entre... Opa, peraí, eu acho que alguém pediu para entrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim. Estamos sim. Ele vai ser basicamente uma ponte entre... Bom, normalmente a gente programa as coisas no próprio computador, numa plataforma dele, e ele faz alterações, ele faz programas, ele programa comportamentos baseados no seu computador, na sua IDE. E aqui você vai ter uma ponte entre software e hardware. Você vai programar coisas que vão ser mandadas por meio de um cabo USB para o seu Arduino, e você vai ter como controlar sinais eletrônicos, sinais elétricos, você vai ter como perceber sinais vindo do meio externo, mandar sinais para o meio externo, e assim você consegue automatizar várias coisas em casa. Aqui eu botei alguns exemplos de tipos de Arduino, que tem vários tipos, tem diferentes tamanhos. Assim, o comportamento deles é bem parecido, a linguagem é a mesma, só que alguns têm umas facilitações que outros não têm, alguns são mais práticos, alguns são menores para satisfazer uns projetos que não precisam de algo muito grande. Até o maior dos Arduinos não é muito grande, é bem menor do que uma mão. Bem menor, tipo metade de uma mão, eu acho. Mas todos eles seguem mais ou menos a mesma lógica. A linguagem em que ele se baseia é a C++, que é uma linguagem que eu acho que muita gente já deve estar familiarizada. E, pô, é muito interessante para fazer coisas do dia a dia, para fazer coisas em casa, então, é muito legal. Projetos de faculdade é muito legal, torna tudo muito acessível, é muito maneiro. Falar um pouco da origem. O Arduino ele foi criado na Itália, em 2005, por um grupo de pesquisadores, que são esses que estão aqui na foto aqui. Eu não vou falar os nomes porque eu vou passar vergonha, porque eu não sei direito falar os nomes deles, tipo esse David Kuart, quem puxou mais a ideia do Arduino foi o Massimo Banzi, que é esse cara aqui da direita. Ele quis começar esse projeto, inclusive, com uma forma
seguindo a proposta que acabou se espalhando para o mundo inteiro, que é tornar acessível e prático projetos eletrônicos. Ele era professor de uma turma, se eu não me engano, de design eletrônico, era algo do tipo, e ele queria que eles fizessem trabalhos relacionados a interpretar dados do meio em que estivessem, né, interagindo, e fizessem coisa em função disso, que é a proposta básica do Arduino. Era literalmente a parte de sensores e coisas desse tipo. Então, primeiro, para isso vocês conseguirem mexer, né, acho importante falar um pouquinho sobre o download da IDE, que vai ser onde vocês vão baixar a parte do software, que lembra que eu falei que era uma ponte entre software e hardware. Essa é a parte do software. Vocês vão... Né, aí que vocês vão botar o seu programa, que vai ser interpretado pelo microprocessador do Arduino. E isso muda bastante, porque eu não mexia nisso, não atualizava há muito tempo, então quando eu fui olhar, eu falei, tá diferente, só que eu acho que ficou até mais prático. Primeiro vocês têm que baixar não, vocês têm que acessar o site do Arduino, que é esse www.arduino.cc. Vocês vão clicar em software, que aparece ali, isso daí é a tela inicial do site. Quando você clicar em software, vai abrir essa outra página, que vocês vão aqui no canto inferior direito, nesse quadrado, nesse retângulo azul, vão ter as opções de download, e você seleciona, que for melhor para você, Linux, Windows, Mac. E aí, quando você clicar, né, em qual que você quer, vai aparecer ali de download, ou vai dar para você contribuir também. É legal até, tendo como contribuir, mas não é necessário. Mas é legal até porque eles estão sempre fazendo muita coisa, muita atualização, eles sempre investem muito na parte do Arduino, então, se quiser dar uma força, mas não é necessário. E aí vocês podem botar em Just Download e baixar. Quando você baixar, vai ficar lá, né? Vai ficar nos seus arquivos lá o arquivo para ser executado. Então você executa ele, confirma todas as opções que forem aparecendo, e aí vocês vai já automaticamente abrir no seu computador lá, na página inicial do seu computador, na tela inicial, e vocês já vão poder começar a programar. Apresentando a ideia. Então, essa parte eu botei aqui um slidezinho só para mostrar a cara inicial do que vocês vão ver, só que eu quero fazer realmente entrar lá na tela do Arduino e mostrar mais a fundo. Deixa eu mudar para cá. Apareceu aí a tela do Arduino para vocês? A tela da ideia? Sim. Tá, sim. Beleza. Apareceu. Obrigado. Aqui, então, a gente vai ter algumas opções aqui em cima, né, de file. Essas são realmente bem intuitivas e inerentes a ser do Arduino especificamente, que você vai ter aqui opções de abrir um novo arquivo, para fazer um novo programa, abrir arquivos antigos. Tem umas opções aqui de exemplos, que é como se fosse uma mini biblioteca, né, já com alguns exemplos pré-estabelecidos para você ver o funcionamento e tal, e não ter que, né, programar tudo do zero sem ainda saber nada. Tem aqui coisas para mexer em portas digitais, analógicas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, para salvar e tal. Em editar, que é basicamente os comandos que a gente já está acostumado a fazer no próprio teclado, né, de Ctrl-Z, Ctrl-C, Ctrl-V e essas coisas assim. Sketch, que aqui, muitas opções do que estão aqui estão na própria... Tem atalhos aqui, que são esses que ficam aqui na frente. Que são questões de você verificar o programa, para ver se ele não tem nenhum erro, botar ele para rodar, para realmente fazer, de fato, iniciar essa comunicação entre o computador e o Arduino. Aqui, esse que tá Arduino Uno, o meu Arduino não está conectado aqui, então provavelmente ele vai até reclamar se eu clicar aqui para... ele está falando que não tem nenhuma porta aqui vendo. Para você rodar o programa, para ele não estranhar o seu programa, não falar como se tivesse algum erro, às vezes nem tendo, de fato, você tem que ter o seu Arduino plugado no computador. Vou plugar aqui só para mostrar para vocês como é que fica. Vai abrir aqui uma possibilidade de você colocar aqui, ó, apareceu a porta desse meu Arduino Uno com 3. E aí agora ele está, de fato, fazendo a ponte entre o meu Arduino e o computador. Isso aqui vai ter em ferramentas também.
em ferramentas tem isso aqui, que já está selecionado aqui, ó, board, Arduino 1, porta com 3. Tem algumas coisas, né, de autoformatação, Ctrl+T, mas essas partes aqui, vocês explorando, vocês podem achar uma aplicação melhor para vocês tiverem impressão na hora. Help é bem intuitivo, literalmente te encaminha para o site do Arduino, te fala da política de privacidade, coisas do tipo. Essa parte que eu já apresentei mais ou menos, que são partes que estão relacionadas muito ao sketch e às ferramentas. E aqui no canto superior direito, a gente vai também ter a Serial Plotter e o Serial Monitor, que vão ser formas de você ver o que o seu Arduino está interpretando, seja por sensores ou por estar prestando atenção se vai ser apertado algum botão no seu circuito, algo do tipo. Que você vai basicamente abrir uma telinha aqui e ele vai aparecer aqui o valor que ele está lendo. No caso, o Arduino ele tem uma característica que o último programa que você salva nele, ele fica armazenado no microprocessador dele, ele fica armazenado na memória dele, e ele vai ficar repetindo isso daí toda vez que você der energia para ele. Então, ele está aqui olhando 0, porque isso aqui está relacionado a um sensor que eu coloquei no último sistema. Então, ele que é um de luz, que é algo que eu vou até mostrar mais para frente para vocês, que ele está vendo como se estivesse sem luz. Ele não está vendo luz agora, então ele está falando 0, 0, 0, 0, 0. Se eu botasse luz, vou até mostrar para vocês, vou botar um pouquinho de luz nesse sistema daqui, e ele vai mudar esses valores. Vocês estão conseguindo perceber aqui no canto inferior de esquerdo? Estamos sim. Ele está entendendo que tem luz aqui, e está mudando os valores, e eu faço alterações no meu circuito, eu boto ele para ter um comportamento específico em função dessa luz, pode abranger bastante mais coisas. E aí falar um pouco sobre como ele roda esse programa. A gente vai ter duas partes principais no nosso programa, que vai ser o Void Setup e o Void Loop. No Void Setup, a gente vai ter a inicialização do nosso programa. Vai ser ali que a gente vai estar colocando o que o nosso Arduino espera fazer, por exemplo. Às vezes, a gente pode olhar um pino dele, que ele é composto por vários pinos que geram energia, que recebem energia, e você pode botar, cara, eu quero que o pino tal esteja num modo de estar esperando para mandar energia. Mais para frente eu vou falar melhor como vão ser essas funções, esses comandos. E ali, mais para baixo, o Void Loop é quando você vai de fato acionar. Agora eu quero que esse pino mande energia, ou eu quero que ele desligue essa energia. Ou você pode também botar aqui para estar esperando receber essa energia. Ele vai estar esperando receber um sinal de um sensor, por exemplo. E então, no Void Setup ele vai só inicializar o seu programa, e no Void Loop ele vai ficar toda a vida rodando, sem parar, sem parar, sem parar. Agora eu vou apresentar um pouquinho do hardware, né? Porque eu comentei com vocês agora do software. Acho importante falar do hardware, que vai ser, né, a nossa plaquinha do Arduino. Essa aqui é a mais básica, tá meio borradinha essa foto aqui, não consegui uma muito melhor, mas espero que dê para ver mais ou menos as coisas. E eu separei, tem muito mais parte que isso, né? Só que eu separei as partes mais importantes, assim, que vão ter mais aplicabilidade para vocês em projetos do dia a dia. São essas 8 aqui. Então, primeiro, tem o tal microprocessador, que eu estou toda hora falando com vocês, que é como se fosse o cérebro do Arduino, é ele que vai armazenar, que vai interpretar, que vai literalmente controlar o nosso Arduino inteiro. É ele que é o cérebro e o coração por trás do Arduino. A gente tem os pinos digitais aqui em 2. Os pinos digitais, eles são, não sei a palavra, eles são como se fossem mais simples, porque os pinos digitais, eles vão tanto poder mandar e receber sinais de 0, 1, ligado, desligado, true, false. Não vai ter um degradê de valores entre eles, vai ser literalmente ligado, desligado. Fica esperando para ver se esse botão aqui... Peraí, deixa eu ver se alguém pediu para entrar na reunião. Não, acho que não. Ele vai estar esperando ou enviando sinais de sim, não. Você vai verificar se um botão está ligado ou desligado.
ele vai ligar e desligar um LED, ele não vai tipo, ligar um LED não muito forte, com exceção dos que tem um tiozinho aqui. Todos esses que tem um tio, não sei se vocês conseguem ver, acompanhando o número pelo lado, são saídas de PWM, são saídas que têm esse degradê de valores. Eles vão poder enviar sinais divididos, em vez de entre, tipo, 0 e 1, né, só dois extremos, ele vai poder enviar de 0 a 255. Então vai ser, tipo, vários pedacinhos. Eu posso ligar um LED com uma meia potência, ou eu posso ligar um pouco mais forte, um pouco mais fraco. Então, entre aquele 0 e 1 que a gente via antes. A gente tem aqui os pinos analógicos, esses são pinos que eu diria que são mais sensíveis, porque agora, na parte de receber os dados, eles conseguem interpretar, em vez de entre dois extremos, de ligado e desligado, eles conseguem interpretar sinais de 0 até 1023, que o Arduino segue um sistema binário, seria isso ligado a 10 bits, seria 2 elevado a 10, que daria 1024, só que com a desconto do zero, né? Então dá 0 até 1023. E eles são muito interessantes para a parte de sensores. Lógico que as entradas e saídas digitais também são legais para sensores, para você saber se algo está ouvindo ou não um barulho, um sensor de som, ou se um botão está sendo ou não apertado. Mas esses aqui, eles são mais interessantes no sentido de, pô, eu posso ver quanta luz o ambiente está recebendo, eu posso ver quanta umidade o meu jardim está recebendo, um sensor de umidade do solo. Eu posso saber se está muito quente o lugar, o quanto está quente, eu posso estipular o que é quente para, em função disso, ligar um ventilador, algum exaustor, algo do tipo. Então, eles têm uma sensibilidade maior, uma percepção maior. A gente tem também a alimentação do Arduino, que é por aqui que a gente vai plugar ao nosso computador, que é com essa entrada USB. E aqui eu circulei um pouco mais do que só a entrada, porque eu também queria pegar esse chipzinho, que é ele que vai fazer a tradução entre a comunicação USB, vindo do computador, para a comunicação serial, que é a que o Arduino interpreta as coisas. Desculpa. E a gente também vai ter aqui os pinos de alimentação, que vão ser esses aqui, ó, aqui em 6. Eles vão ser pinos em que a gente tem, por exemplo, a gente pode colocar o nosso sistema sempre, né, da mesma forma que a gente bota um LEDzinho para acender ou um motorzinho para girar, a gente liga sempre no positivo e negativo, né? E aqui vão ter formas de variar essa tensão. A gente vai ter uma voltagem que, caramba, tá muito borrada, não vai dar para ver esse número, mas aqui onde eu tô com a setinha, bem que eu fiquei bem em cima agora, eu vou tirar agora. 3.3 volts, ele vai estar independente da quantidade de volts que a sua fonte de bancada, que a sua bateria esteja mandando. Aqui nesse pinozinho vai estar sempre mandando 3.3 volts. Aqui tem o de 5 volts, que vai estar sempre mandando 5 volts. A gente tem o pino GND, que é o nosso negativo, que a gente interpreta como negativo. Isso é uma coisa que eu particularmente vivo me confundindo, não entendendo muito bem, porque quando a gente vai falar em sistemas elétricos de uma casa, ou assim, que a gente tem o neutro, o fase, o terra, de um jeito meio diferente, né? Porque no caso aqui o GND associa a terra, e é ele que é o nosso negativo, né? E no fio, por exemplo, de residência, a gente tem, né, o neutro, o fase e o terra. Então, na interpretação do Arduino é assim. E a gente tem aqui os pinos de VIN, esse pino VIN, que está aqui do lado desse GND branquinho aqui, não sei se vocês conseguem ver, que ele, quando a gente conectar aqui nessa fonte externa, nesse conector aqui, nossa, eu acho que eu até passei por cima dele, ele é um conector aqui, esse 4, que ele consegue, você não necessariamente precisa estar com o Arduino ligado ao computador para funcionar. Ligar o computador é só para você passar o programa que você quer. Depois disso, vai ficar armazenado o último programa que você rodou nele, e você vai ter como pegar uma fonte externa, a bateria, e plugar ali e ficar rodando. E aí, independente da fonte externa, esse pino aqui vai receber 3.3 volts, esse pino aqui vai receber 5 volts, que vão ser convertidos por esses reguladores de tensão aqui, essas duas bolinhas, mas esse VIN, ele manda exatamente a voltagem que está sendo mandada aqui em 4. Então, se você botar uma fonte de bancada de 12 volts, ela vai mandar 3.3 volts para esse pino, 5 volts para esse pino e 12 volts para esse pino. E
A gente tem os LEDs de sinalização, eles são legais para ver se o Arduino está funcionando direitinho. Ó, quando liga, aqui em set, né, tem essas duas setinhas aqui. Quando liga, o seu Arduino, ele vai só de você botar ele na alimentação, ele vai já receber, ele vai ligar esse LED aqui, que é o LED de ON, para saber se está ligado. A gente vai ter os LEDs de comunicação serial, que são esses dois aqui, que nossa, a imagem está muito ruim, gente, desculpa. Eles vão... Toda vez que um programa for baixado, eles vão piscar. Eles vão sinalizar que houve a comunicação, a ponte entre software e hardware. Eles vão sinalizar isso para a gente. E a gente tem esse LEDzinho aqui em cima que, às vezes, a gente vai querer fazer um programa que, sei lá, quer acender um LED, por exemplo. Mas às vezes a gente não tem um LED. A gente só quer ver se o nosso programa está rodando. O pino 13 desses digitais aqui, ele já tem um LED acompanhado a ele. Então, se você mandar sinal de energia para ele, se você conectar um LED, um motor, ele vai ligar no pino 13. Só que você também vai ligar esse LEDzinho automaticamente. É meio que uma forma de você ter um pino ali para você testar se está funcionando sem depender dos componentes eletrônicos. A gente também tem o botão de reset, que, poxa, eu falei para vocês que começa a rodar no setup e depois fica toda vez no loop. Não volta para o setup. E aí, a única forma de voltar para o setup é ou você desligando, né, o seu Arduino, ou botando o botão de reset, que dá para acionar até por esses pinos de alimentação aqui. Tem um aqui que fica em cima do 3.3, que é o reset. Quando você manda um sinal para ele, ele reseta de novo e ele reinicializa o seu programa. Agora eu vou falar um pouco sobre os componentes eletrônicos, que são... aqui eu botei... Isso aqui foi mais ilustrativo, né? Eu botei meio aleatórios, alguns que eu achei na internet, mas muitos deles aqui eu vou comentar mais para frente. Acho que mais por coincidência, eu só peguei o primeiro ali que eu vi e depois eram alguns dos que eu realmente queria comentar sobre. Deixa eu ver, eu acho que talvez tenha gente solicitando para entrar. Não sei. Não tá pressionando para mim, não. E, gente, desculpa, tem alguma dúvida até agora? Se vocês quiserem falar algo, é que eu não estou conseguindo ver as mensagens, aí se vocês tiverem alguma dúvida, fala pelo microfone. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, sim. Estamos sim. Tá, beleza, então. Agora você vai disponibilizar esses slides depois pra gente? Posso disponibilizar, sim, os slides, o vídeo, posso disponibilizar tudo. Ok, obrigado. Tá, beleza. Então, falando aqui sobre um pouco de uns componentes eletrônicos mais básicos, assim, que, tipo, tem muitos. Eu duvido que tenha alguém que conheça todos, porque são muitos componentes eletrônicos. Aí tá fazendo uns barulhos aqui, gente, eu não sei se tem gente pedindo para entrar. Ah, tem. Apresentar. E vou começar falando sobre o potenciômetro. Potenciômetro, vocês já devem ter visto tanto em física como em outras coisas, ou física no ensino médio, ou na própria faculdade, ou em alguns sistemas mesmo, os resistores, né? Que, né, causam resistência ali do nosso sistema, que às vezes é interessante para não queimar um LED ou queimar algum outro componente ali no seu circuito. E o potenciômetro, ele é uma resistência alterável. Conforme você gira ele, você vai fazer ele ter mais ou menos resistência para o seu sistema. Quando você for plugar ele no seu Arduino, esse aqui não é exatamente o do Arduino, você vai ter um pino para o negativo, outro pino para o positivo, que não vão ser pinos digitais ou analógicos, vão ser os próprios pinos daquele que eu falei, de 5 volts, ou pinos GND, vão estar conectando aqui. E vai ter um pino para o digital. Digital não, analógico, desculpa, esse daí vai ser para o analógico. Que ele vai estar vendo ali aquela corrente passando, né, do positivo para o negativo, e conforme você vai variando, ele vai mudando essa resistência e vai mandar esse sinal para o analógico do Arduino, e com isso você pode, por exemplo, botar para regular a intensidade de um LED, ou a velocidade de um motor, ou diversas coisas assim. A gente tem um display LCD, que é uma plaquinha que é para escrever coisas, você pode escrever uma mensagem, você pode escrever
Um valor que seu Arduino está lendo, você pode colocar para ver ali. A instalação dele é mais chatinha, como vocês podem ver aqui no cantinho, tem um monte de pininho, é um saco instalar ele. Eu acho que tem até uns componentes que são para conseguir reduzir o número de ligações que você tem que fazer no display. A gente tem os jumpers, que são conectores, que vão ser eles que vão fazer a nossa conexão do Arduino com os componentes eletrônicos. Eles não vão ficar... a gente não vai fazer normalmente com o Arduino, principalmente para testar. Na verdade, mais para testar, a gente não vai precisar soldar cada coisa ou ter que amarrar cada coisa. Eles vão literalmente plugar com esses jumpers. São tipo fios encaixáveis. E é muito mais prático assim, né? E a gente tem os resistores. E os resistores, esse aqui é um dos exemplos que eu peguei, né? Um exemplo que eu peguei, mas tem vários tipos. E você vai ter como ler a quantidade de ohms dele em função das cores que estão sendo mostradas aqui, o número de traços. Não sei se o número de traços importa. Talvez sim, não tenho certeza. Tem até um aplicativo para isso, que você coloca lá as cores que você está vendo na ordem do resistor que você tem lá, ele vai te dar quantos ohms ele serve. Né? Porque você bota muito fraco, não adianta, queima o sistema mesmo assim. Você bota muito forte, ele nem liga o seu circuito. Vou falar aqui um pouco agora de outros componentes eletrônicos que são muito importantes também. O primeiro que eu queria falar é a protoboard. A protoboard é onde vai ficar conectados todos os nossos componentes eletrônicos. Lembra que eu falei que você vai conectar com os jumpers e tal? Eles vão encaixar nesses buraquinhos aqui. Só que não é simplesmente encaixar e esperar que leve a corrente para onde você quer. Você tem que seguir um padrão. Esses aqui, esses dois mais da extremidade, tanto esses aqui de baixo como esses aqui de cima, que estão seguindo essas linhas azul e vermelho, eles passam a corrente nessa direção. Ele passa, tipo, por exemplo, se eu prendo nesse quadradinho mais de baixo aqui, do canto direito, essa corrente vai estar chegando aqui no quadradinho mais baixo aqui do canto esquerdo. E aqui também, né, do negativo. Se eu pego desse segundo quadradinho aqui, vai pegar esse segundo quadradinho aqui, para cima vale a mesma coisa. Nesses pontinhos intermediários entre essas duas extremidades que eu comentei agora, elas vão transmitir a corrente de maneira perpendicular à direção que eu comentei anteriormente. Dessa forma, eu acho que não passa por aqui, se eu não me engano. Tipo, por exemplo, se eu botar aqui, ele não vai estar pegando aqui. Acho que isso depende um pouco da protoboard também. Mas, tipo, por exemplo, se eu quero... Por exemplo, eu botei aqui o positivo e o negativo nesse aqui. Aí tá vindo... Tudo isso aqui está sendo regado, nessa parte aqui. Aí eu tenho um LEDzinho aqui, uma perninha aqui, uma outra perninha aqui. Aí eu pego uma do negativo e boto para cá, outra do positivo e boto para cá. E aí ela vai vir assim a corrente, aí vai ter essa ponte que vai ser um fio, um resistor que seja, e vai levar essa corrente pros LEDzinhos que vai estar ligado aqui, dessa maneira perpendicular aqui. A gente tem os LEDs e os diodos. Eu vou comentar primeiro sobre os diodos, e depois sobre os LEDs, depois eu explico o porquê. Os diodos são basicamente semicondutores que eles permitem a corrente só em um sentido. É como se fosse uma mão de uma rua, ele só pode ir em um sentido. Para que eles são interessantes? Pô, se eu tenho um sistema que está carregando algo, por exemplo, no momento em que esse algo estiver carregado e o outro, por exemplo, já tiver descarregado, sei lá, pode ser até um power bank, né? Aquelas baterias de carregar celular na rua. Pô, no momento em que ele tiver com mais voltagem, tiver com uma diferença potencial maior do que o caminho anterior, ele vai mandar de volta. Então vai descarregar o seu celular para carregar o power bank ou algo assim. Isso não é interessante. Também é interessante para fazer conversão de corrente alternada para contínua. Para quem não sabe, a corrente alternada é quando os dois polos que ficam regando o nosso sistema, o positivo e o negativo, ficam se invertendo entre si. Aqui na sua casa chega em corrente alternada, né? E isso é uma forma de transformar a corrente alternada para contínua, porque agora, tipo, imagina, você está recebendo está sempre invertendo. E aí, de repente, você bota uma coisa que só permite ir em uma configuração. No caso de, por exemplo, o pino da esquerda sendo negativo e o da direita sendo positivo. Só permite assim. Quando inverter, ele não vai passar. Então, ele vai virar, continuar, ficar constante, recebendo com aquelas polaridades. Os LEDs, eles são diodos, basicamente. Por isso que eu quis comentar depois. A sigla vem disso. É Lightning Emissor Diodo. Ele é um semicondutor. Então, se você conectar, por exemplo, no LED, a perninha maior é onde você tem que conectar o positivo. E a perninha menor é onde você tem que conectar o negativo. Quando você conectar ao contrário, não funciona. Ele simplesmente não liga. Ele só liga em uma
em um sentido. É até uma forma de falar do porquê que seria interessante uma corrente contínua aqui, né? Porque se ficar alternada, ela vai ficar ligando, desligando, igual um doido, não vai adiantar nada. Algo que eu acho importante começar a comentar desses aqui são os capacitores. Vocês lembram que aqui eu comentei que os diodos, eles quebram em dois a iteração dos negativo, positivo, e fica sempre só uma? Então, isso acaba gerando picos de energia. Você agora tem metade das iterações que você estava recebendo energia. Então, isso, por exemplo, para carregar uma bateria no celular, isso não seria interessante. Então, os capacitores, eles são basicamente baterias que carregam e descarregam bem rapidamente. A gente tem os de... Tem desse estilo aqui, que eu não lembro, acho que é de silicone, que eles... Não, cerâmica, silicone. De cerâmica, que eles vão carregar, descarregar rapidamente. Eu acho que esses aqui nem importa a ordem que você coloca nesses daqui, mas tem uns outros, tipo esses daqui, que importa. Se você botar o contrário, vai explodir, vai torrar. Você tem que colocar certo. Normalmente tem setinhas, tipo, esse aqui é o negativo, esse aqui é o positivo, que já vai indicar isso para você, e eles vão se carregar com essas metades de iterações recebidas de corrente e vão converter em doses homeopáticas para o seu sistema, que vai ser interessante para não queimar ele também. A gente tem o motor servo, que é muito legal, porque ele é um motorzinho miudinho, ele deve ser um pouquinho maior do que uma moeda de 25 centavos, só que ele é muito forte. Ele é muito forte não porque o motor é muito forte, porque o motor dele é miudinho, é fraquinho, só que ele gira muito rápido. E ele, dentro daqui, acho que dá até para ter uma noção, né, porque é meio transparente, tem uma caixa de redução absurda. Você vai girar aqui, vai girar um monte de engrenagem que vai fazer um motor que não gira rápido, né, o movimento final não é rápido, mas é muito forte. E você tem como, fazer braços robóticos com isso. Tem gente que faz prótese, eu adoro a parte de prótese biônica. E aí, faz o movimento dos dedos, dos braços, das articulações, com isso, é muito maneiro, é muito legal. Você pode fazer uma asa de um aviãozinho, né, ficar mexendo de uma quantidade necessária, porque, se alguém já mexeu com um motorzinho de pasta de dente, de carrinho de controle remoto, quando você bota energia, ele sai girando igual um doido, e isso não é interessante para você ajustar a um ângulo específico. Esse daqui você tem como ajustar a um ângulo específico. Na programação é até legal, porque você tem como, lembra quando eu comentei dos potenciômetros? Você pode fazer uma associação de potenciômetro com o motor servo, porque você bota lá o seu sisteminha para ficar entendendo como está sendo a variação da resistência dele. E você bota o movimento do motor servo em função da variação da resistência do potenciômetro. E aí agora você controla o seu motor servo com potenciômetro, como se fosse um controle remoto. E a gente tem os buzzer, que são apitos, basicamente. Quando você bota energia aqui, mesma configuração. Quando você bota energia aqui, ele vai apitar, ele vai fazer um barulhão, até chato. Só que você tem com algumas bibliotecas, ou até se souber fazer o programa, eu particularmente não sei fazer isso, só com bibliotecas, você acessa bibliotecas que vão botar ele para tocar uma música, é muito maneiro. É legal fazer alarmes também, né? É legal para automação residencial, isso, né? Você pode botar algo tipo um sistema de fogo, ele percebeu fogo e vai chamar sua atenção se está pegando fogo em algo, ou se alguém entra na sua casa, você bota ali um sensor de presença. Vou falar agora um pouco sobre os sensores, que é a parte que eu acho mais interessante, que é o que traz sentidos, né, pro Arduino, que ele começa a conseguir perceber coisas do meio externo pro Arduino e conseguir fazer com que os componentes eletrônicos atuem em função deles. A gente tem aqui o sensor de distância, tem outros tipos também, tem alguns que estão até mais precisos que esse. Ele funciona basicamente com esses dois tamborzinhos aqui, um envia um impulso sonoro e o outro espera para receber. Dependendo do tempo que demora para receber, eles têm noção da distância que as coisas estão, usando a velocidade de som de 340 ms. Ele vai fazer um cálculo ali da distância das coisas e funciona parecido com um sonar de morcego. A gente tem aqui um sensor de temperatura, que a gente vai aqui, aprender no analógico. No analógico. Um analógico, que é aquele que vai estar recebendo vários sinais, para ter noção, se está muito quente, se está frio, para eu ter como estabelecer o que é quente e o que é frio também. Um no negativo, outro no positivo. E você tem que conectar do jeito certo. É bom até olhar isso antes. A perninha aqui, se eu não me engano, tem o mesmo tamanho, então isso é horrível para acertar com a perna, então é melhor você olhar na internet antes de conectar. Eu quase toquei fogo porque esquenta muito, eu não estava entendendo, falei, gente, que é isso?
Sensor de umidade e temperatura, pô, nem precisa falar, isso que é muito legal, até para sistemas agrícolas e coisas do tipo, é muito legal. A gente tem fotoresistores, que são esses aqui, que são até o exemplo que eu fiz ali de variando os valores que o Arduino está valendo em função da luz. Foi com esse, bem simplesinho, existem sensores de luz bem mais sofisticados, assim, mas esse aqui é um simplesinho que dá conta do recado. Basicamente, o nome é literalmente isso que ele faz, ele é um fotoresistor, dependendo da quantidade de luz que ele está recebendo, a resistência dele aumenta ou diminui. E você vai ter como medir as coisas a partir disso. Ele vai falar, pô, tô recebendo tanto. Aí você fala, cara, se você estiver recebendo tanto, faz isso, ou faz aquilo, igual as linguagens de programação que a gente está acostumado, com if, else. Sensor de umidade do solo, muito legal para tipo, botar uma irrigação automática em casa. Sensor de som. Esse sensor de som aqui, ele funciona dessa forma. O som entra por aqui. Aqui a gente tem um potenciômetro, que é aquela resistência que a gente estava vendo anteriormente. E conforme você regula aqui, você consegue aumentar a resistência e ele vai começar a ser menos sensível aos sons. Ele vai ter que começar a ter... É porque o som ele vai gerar corrente elétrica ali dentro, no meio do sistema dele. E dependendo da quantidade de som que ele estiver ouvindo, ele vai enviar mais corrente elétrica. Só que como a resistência às vezes está muito apertada, vai ficar muito difícil para ele enviar essa corrente, então o seu sistema, seu sensor vai entender que ele não está ouvindo nada. Então você tem como ouvir, ajustar essa sensibilidade. Os pinos aqui é um positivo, outro por negativo. Dessa vez é um digital, ele só vai ficar ligado ele só vai ficar percebendo se está ligado ou desligado e não mais tipo que níveis de som ele está ouvindo. E o analógico que tem aqui, eu achava antigamente que era de fato o analógico, ele ia me mostrar 1024 valores, que eu tinha essa opção, de digital ou analógico, mas não. O analógico simplesmente mostra o quanto está regulado o seu sensor de som. Eu achei isso bem, bem chatinho, meio frustrante, porque eu achava que ele tinha essas duas funções. Porque tem um que é só com digital, que nem tem esse analógico. Eu falei, peguei um mais sofisticado. Não muito. Falar agora um pouco da programação, porque eu estou falando um tempo para vocês de comandos que a gente pode dar, de possibilidades, mas não falando muito a fundo da ferramenta para vocês, de como usar, né, essa ferramenta. E a gente tem aqui eu botei aqui os mais básicos aqui que eu costumo ver no setup, que é aquela que é só para inicializar o programa, que vão ser os mais comuns, assim, lógico, tem vários outros, mas os mais comuns é o do Serial Begin, que ele literalmente ele inicializa aquele monitor que eu mostrei para vocês. E ali, né, aquele parênteses ali que está a velocidade, você vai colocar a quantidade, a taxa de transferência de bits por segundo. Normalmente a gente coloca 9.600 de cara. Eu já até tinha esquecido que era para isso, eu só coloco 9.600. E ele vai começar a sua comunicação serial. Ele já vai estar esperando para poder acessar aquilo. E o pin mode, que você vai dar o modo que o seu pino vai estar. Eles só são necessários para casos digitais. Quando você for usar um pino analógico, não é necessário botar o pin mode, mas quando é digital, precisa. E aí você vai colocar o pin mode, você vai colocar o pino, por exemplo, o pino 3. Você só vai colocar 3, o Arduino já vai entender que é o pino digital 3. E o estado, se ele vai estar esperando para receber um sinal, que vai ser o input, ou esperando para mandar um sinal, que vai ser o output, em maiúsculo. Tudo maiúsculo. Aqui a gente vai ter um pouquinho do loop. Eu vou fazer aqui uma ponte entre mais ou menos o que esse loop está dizendo respeito a esse setup aqui. O Serial Begin, que inicializa aquele monitor lá, ele vai dizer respeito a esse Serial Print aqui. Esse Serial Print que vai colocar naquele monitor, com cada iteração, cada vez que o programa estiver rodando, ele vai printar algo que você quer saber. Então eu posso botar aqui, o valor que está sendo lido em tal coisa, nesse conteúdo aqui. E aí ele vai estar printando o valor rápido pra caramba. Igual quando eu botei ali, no momento que eu botei a luz, começou a mudar o valor e ficou oscilando, dependendo se mudava um pouquinho ou não. Nessa parte aqui, esse aí também inicializa, por exemplo, aquele outro que eu botei para vocês, o Serial Plotter, se não me engano, ele é com gráfico, esse daí é com número, mas você tem que fazer com gráfico também. Você vê lá o gráfico variando da luz entrando no seu sistema, pode ser também. O Serial, agora o pin mode, ele vai dizer respeito a esses aqui, ó, o digital write e o digital read. Quando a gente botar naquele pin mode
o digital, o output, a gente vai estar querendo escrever, então a gente quer mandar para o nosso sistema. Então vai ser o digital write, aí você bota o pino respectivo, né? Eu tinha citado 3 antes, então vai ser 3. E aqui você quer saber se ele está ligado ou desligado, você quer que ele ligue ou desligue, então vai ser high ou low, sendo high e low escritos tudo em letra maiúscula. O digital read é só para você colocar o pino, você não precisa botar mais o estado, porque ele já vai estar sabendo que, só vou poder receber 0 e 1, então você só vai estar em função do que o seu sensor ou do que o seu sistema vai estar percebendo. A gente tem aqui o analog read e o analog write. O analog write, por mais que o nome seja analog write, ele é realizado pelos pinos digitais, daqueles de PWM, que eu sei que vocês que podem mandar até 256 degradês de valor. Não sei se eu posso falar assim, mas eu acho que é uma forma desse degradê, né? Só que o que acontece? Eu botei aqui, nesse exemplo, analog write, pino, valor sobre 4. Por que eu botei valor sobre 4? Porque quando eu pegar, por exemplo, um valor que está lendo pelo analog read, ele vai estar conseguindo ler valores de 0 até 1023. Então, são 1024 valores. Quando eu quiser escrever algo, ele vai poder escrever só até 256, que é 1024 dividido por 4. E aí, isso seria tipo um exemplo. Existem exemplos de casos que você bota ele para fazer uma leitura analógica e usar esse valor que ele está lendo proporcional para acionar algo, ou um LED, ou um motor, ou o que seja. Então, eu botei essa associação querendo fazer essa ponte de que o analog read consegue 1024 e o analog write consegue enviar 256. Você precisa especificar que o pino, no caso, aqui seria um pino digital, você botaria 3, 4, não, 4 não, porque acho que 4 não é de PWM. Teria que botar pinos de PWM, que acho que é 5, 3. E você, no analog read, você vai ter que colocar pinos analógicos, A0, A1, A2, A3, que tem lá. Falar um pouquinho sobre as variáveis. Tem um tempo que eu não tenho contato com outras linguagens de programação, então eu não sei até o que ponto o que aqui já é redundante para vocês. Se você não tiver tido contato com isso aqui ainda, mas eu queria especificar aqui um pouco. Então, eu botei aqui as mais comuns, mais básicas, lógico tem outros, mas vou botar aqui de inteiro, né, para números inteiros, float, números de pontos flutuantes, né, de números tipo 3.5, coisa assim, números quebrados. Char, que é com caractere, que seria para palavras e coisas assim. E bool, variável booleana, de sim, não, true, false, ligado, desligado, 0, 1. E ela segue umas regras para você especificar essas variáveis. Todo o nome da variável tem que começar com uma letra ou com underline ou underscore. Não pode se começar com 1, com 2. Não vai aceitar, vai falar que aquilo lá não é reconhecido pelo sistema. Não pode haver espaço. Se você quiser separar as coisas, pode ser ou por, sei lá, diferenciação em letra maiúscula na mesma palavra, ou com um underline, pode botar também. A gente não pode usar símbolos, com exceção de underline, que ele interpreta underline como underscore, como um caractere. Ele é um sistema que é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Então, se você botar a mesma você definiu lá em cima, sei lá, banana com B maiúsculo, ele puxou banana lá embaixo com B minúsculo, ele não vai reconhecer, ele vai falar, você não definiu isso. Agora vamos falar um pouco. No início da apresentação, eu comentei com vocês que não era necessário exatamente você saber a linguagem de programação. Ou às vezes você até sabe, mas, sei lá, tá querendo agilizar logo, não tá com tempo para aprender aquilo que você tem que fazer na hora, ou não tá achando uma biblioteca específica que seria interessante para o que você quer. E aí você tem a opção do Tinkercad, porque você tem muitas ferramentas legais, além de você não precisar ter um Arduino para mexer aqui, por exemplo, você às vezes ainda não tem um Arduino, mas já quer começar a fazer projetos ou testar programas. Lá vai ser basicamente um simulador de um Arduino com alguns atalhos bem legais. Então, para você acessar o Tinkercad, primeiro, ele é gratuito, é um software gratuito, online. Você vai acessar
www.tinkercad.com. Você vai se inscrever aqui no canto superior direito e quando você for se inscrever, vai ter as opções aqui. Você pode ter, né, a opção de, às vezes, você tem algum vínculo dado para algum professor, ou você é algum professor, não sei, ou com alguma instituição, você pode usar essa opção aqui de cima, mas eu usei aqui do criar uma conta pessoal. Você vai ter formas de fazer o login com a Apple, com a Google, ou se cadastrar mesmo. Vai ter várias outras formas, só que eu, particularmente, só boto entrar com o Google e entra direto, é bem, bem prático. Então, eu recomendo para quem quiser. E agora, calma que daqui a pouco eu volto nisso aqui, eu vou entrar um pouquinho no Tinkercad para mostrar para vocês como é que é na prática. Quando você fizer tudo, ele vai ficar nessa tela daqui. E você inicializa o seu sistema, né? Você coloca um novo para começar o que você quiser fazer. Então vai ter aqui projeto 3D, você pode ter até uns exemplos aqui embaixo de mesa, de outras coisas. Você pode usar isso como um modelador, para modelagem 3D, isso é legal. Acredito que esteja longe de ser eficiente como um Solid ou algo assim, um Fusion, mas dá para fazer. E ele tem o de circuito, tem esse bloco de código também, mas a gente está com interesse aqui em circuito, que a gente vai estar entrando, sendo redirecionado aqui para essa páginazinha aqui, que vai ter um monte de componente eletrônico. Aqui está em básicos, mas tem como botar para todos. E aí tem muita coisa, tem uma penca de coisa, várias das coisas que a gente falou ali nos nossos slides. Tem aqui, ó, o capacitor, o polarizado, tem o capacitor de cerâmica, tem diodo, tem resistor, botão, potenciômetro, fotoresistor, sensor de distância. Tem muita coisa para fazer vários sistemas, é bem maneiro. Eu vou estar aqui no básico, que eu não preciso disso tudo. Eu vou fazer um exemplozinho básico com vocês também. E aí, olha que legal. Não, calma, vou fazer exemplo básico que eu vou mostrando para vocês. Você puxa aqui, é muito intuitivo, não tem grandes especificidades com o uso desse software. Só entra aqui, arrasta o que você quer. No caso, estou criando um Arduino e a protoboard, que é aquela plaquinha que eu falei com vocês. Lembra que eu falei com vocês que elas só conduzem de um jeito específico? Ó, só de eu colocar aqui em cima, eu coloquei aqui, ele seleciona, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu dar um zoom. Ele seleciona a linha toda. Para eles é a mesma coisa. Ele está recebendo igual, ó, aqui também. E aqui ele vai pegar perpendicular. Porque é para onde esse pontinho está levando corrente. É para cá, esse pontinho aqui é para cá. E aí eu vou fazer um básico do básico, só acender um LEDzinho aqui. Aí eu puxo aqui um LEDzinho e vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Lembrando que ele tem que ter aquela configuração que eu falei de uma perninha específica para o positivo, outro específica para o negativo, justamente por ele ser um diodo e ele não permitir que passe para que isso aqui seja indiferente. Tem uma relaçãozinha aqui certinho. E aí eu vou botar aqui um resistorzinho para fazer a ponte. Aqui um resistorzinho. E aí, para fazer fios, lembra aqueles jumpers que eu mostrei? Eles vão fazer basicamente isso daqui no seu sistema. Aqui não tem jumpers, você vai fazer isso de uma forma bem mais prática, que é pegando e, ó, eu quero que o pino, deixa eu ver, 3. Aí, ó, esse vai ser o seu jumper. Eu quero que o meu pino 3. Não, peraí, que eu coloquei ali do jeito errado, calma. Agora que eu me liguei. Sim, agora sim. Eu quero que o meu pino 3 ele leve corrente. Eu posso botar aqui direto, né? Porque tá conduzindo tudo, mas eu vou fazer bonitinho. Então, vou mostrar para vocês que dá para curvar o negócio bonitinho assim. Aí eu já deixa eu endireitar aqui. Já coloquei aqui, né? O digital ele vai dar o sinal que vai ser respectivo ao positivo, né? E aí eu pego aqui um GND, aqui dá para ver melhor aquilo que eu tinha tentado mostrar para vocês, dos power, de onde recebe energia. Aqui tem o 3.3 volts, 5 volts, 2 negativos aqui, o da própria fonte de bancada, que vai entrar por aqui. Alguém mandou uma mensagem aí? Eu ouvi um barulho, mas não sei. Esse depois do botão do reset, seria qual? Deixa eu ver. Opa. Qual, esse aqui? Isso.
Cara, esse daqui, pra ser sincero, eu não sei para que serve esse daqui, eu nunca usei. Por isso que eu nem citei ele. Mas eu posso procurar para vocês e falar depois, ou botar junto dos slides, algo assim. Mas eu também não sei para que ele serve. Eu nunca usei, nunca foi necessário. Tá fazendo? Aí, vou agora conectar. Ih, caramba. Vai lá para longe. Droga, ficou tudo estranho. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Aqui, e aqui eu vou pegar do GND, que eu posso pegar esse ground que eu falei que tinha ali, também tem aqui em cima, esse aqui de baixo, também tem aqui. Então, a gente pode pegar também. O padrão é o positivo ser vermelho e o negativo ser preto. Então, eu vou pegar essa configuração daqui. Eu vou botar aqui direto. Vocês poderiam, né, conectar aqui e aí isso levar... Eu vou até fazer isso para ficar mais... Desculpa. Fazer assim. Aí aqui é o preto. E aqui vai estar levando daqui para cá. Preto. E aí agora a gente tem um circuitinho aqui. Eu botei resistor até... Aqui não vai estourar, né? Se eu botar só um fio aqui, poderia botar, mas normalmente no seu sistema estoura com a voltagem que o Arduino manda para ele nos pinos digitais, então eu preferi botar só para simular um pouquinho a coisa mais de verdade. E agora vem a parte da programação, que é muito legal. Você não precisa programar com aquela linguagem toda que a gente estava fazendo ali. Você pode usar como se fossem bloquinhos. Pô, mó bonitinho. Você pode só programar com esses bloquinhos aqui. Aí isso aqui, nesse daqui que já está escrito aqui, tá aqui, para sempre, né, que seria o loop, e esse aqui início seria o setup. Ela está falando para definir o LED incorporado como raio. Incorporado é esse aqui que eu falei, que fica aceso, que às vezes você quer testar, é o LED do pino 13. Então, eu vou jogar isso aqui fora. Fora, vou jogar tudo fora. E aí eu posso só falar, pô, eu quero que fique se repetindo algo. E eu quero que... Deixa eu ver. Saída, eu quero definir um LED tal como alto. Eu quero que ele... Eu quero que ele aguarde um pouco, para ele não ficar sempre ligado. Então, eu quero que o pino... Qual que eu conectei ali? Eu conectei o 3, né, se não me engano. 3. Eu quero que o pino 3 fique como alto. Seria o high. Nesse aguardar, a função que a gente usa é o delay. Delay, entre parênteses, delay tudo minúsculo, entre parênteses, a quantidade de milissegundos que é para esperar. Aqui ele está em segundos, mas você pode até botar aqui, ó, como milissegundos, você pode botar também. Aí eu posso botar como 1000, só para ficar mais parecido com o que é de verdade. Saída, eu vou querer a mesma coisa anterior, definir pino tal como alto, só que na verdade agora eu quero definir que esse pino 3 desligue, só para ele ficar ligando e desligando, o sistema mais básico possível. E se eu não tiver feito nenhuma coisa errada, ele vai ficar piscando. Aí ele fica piscando aqui. Ih, mas ele ficou aqui toda a vida. Por que ele ficou toda a vida? Engraçado. Deixa eu mudar de cor. Eu acho que tem que colocar outro delay lá embaixo, não? E é verdade. Código. Cadê o delay? Controlar. Aguardar. Ver se agora vai. Agora foi isso aí, obrigado. Aí é um mais básicozinho possível só para mostrar. E tem como você, tá, mas eu faço isso aqui para simular e daí? Aí, quando eu quiser fazer de verdade, dá para você baixar esse código também. Onde que era que baixava? Não lembro agora certinho onde que baixava. Mas dá para baixar esse seu código. E aí, quando você baixa, você consegue
copiar e colar naquele seu sisteminha do Arduino mesmo, e aí você faz o seu sistema. Eu queria mostrar para vocês um videozinho do que eu fiz aqui, só para vocês terem uma noção. É bem básico, é esse que eu te mostrei do monitor serial, dele mostrando quanto a luz estava vendo, e mostrando na prática o que estava acontecendo. Vocês estão conseguindo ver bem? Estamos sim. Sim. Tá. Aí, ó, conforme eu ia botando, eu botei ele para ficar ligado enquanto eu não percebesse luz, e quando ele percebesse luz, ele desligasse. Eu defini lá, eu antes não sabia o quão sensível seria o fotoresistor, então eu primeiro olhei no monitor serial quanto ele estava lendo e defini lá aquelas funções de if, else, para ele e desligar dependendo de quantos sinais analógicos ele recebesse, qual fosse a intensidade, né? Como fosse se tivesse, por exemplo, abaixo de 10, abaixo de 500, eu verifiquei lá e aí botei em função disso. E aí quando mostrava a luz aqui, ele dava uma piscadinha, ele desligava enquanto estivesse percebendo luz, e aí quando eu tiro, ele para de ver a luz, quando eu tiro, ele desliga de novo, e fica funcionando assim. Eu queria ter trazido um projetinho mais legal para vocês, mas eu estava meio enrolado, e aí acabou que eu tive que fazer um mais básicozinho. E falar um pouco sobre alguns exemplos de projetos criativos que são bem legais. Cara, tem de tudo, tem gente que faz até raquetes de ping-pong que fica mantendo bolinha no ar um tempão, tem gente que faz o que é muito difícil, né? Porque você tem que lidar com a incerteza da superfície com que você está trabalhando a bolinha. Não adianta só ficar botando para cima e para baixo, você vai ter que ficar compensando, então é muito maneiro. Tem gente, eu já vi uma pessoa que botou, sabe aquele joguinho de quando a internet cai, tem aquele joguinho de dinossauro, que ele botou um sensor de cor, e aí toda vez que estava chegando o obstáculo para o dinossauro chegar, ele botava um motor servo para clicar o botão de pular, e aí ele ficava pulando toda vez que chegava. Ele fez um robô para jogar o jogo, tipo, muito maneiro, criativo. Tem um amigo meu, um colega do curso de engenharia mecânica, que ele fez um trabalho de introdução dele, o Lohan. Ele fez uma plaquinha que se ajustava em função de onde estava a luz. Onde ele percebia que tinha mais luz, ele tentava ficar sempre perpendicular para receber mais forte a intensidade da luz. E então, é muito legal, cara. E tentando fazer a ideia de essa plaquinha que estaria girando com o motor servo, estaria sendo uma simulação de como se fosse um painel solar, sabe? Como se fosse um painel solar que estaria sempre se adequando à posição que o Sol estaria, onde tivesse mais luz. Aí alguns aqui que eu trouxe, que eu vi na internet também, o que eu queria trazer para vocês era esse, de bater palma, que também é bem simples. Eu queria fazer um que, dependendo da quantidade de palmas que eu batesse, acionaria coisas diferentes. É um mais simples do que parece de se fazer. Só que eu estava meio correndo com um monte de coisa de matéria e tal, eu acabei tendo que fazer algo mais simples. Eu queria até fazer isso para vocês, para mostrar para vocês que não se restringe a um sistema muito pequeno, porque você vai falar, pô, o que adianta ligar um LEDzinho minúsculo, isso não vai iluminar nada, o que adianta ligar um motorzinho, ou coisas muito pequenas assim. Não sei se alguém mandou alguma coisa. O que adianta isso? Tá muito pequenininho. O que adianta isso? E aí, uma forma de você lidar com voltagens maiores, com coisas maiores, para ligar a luz do quarto, ligar um ventilador, ou uma máquina de lavar, automatizar a sua casa é com um relé, que é um interruptor eletrônico, basicamente, que você tem como controlar ele com o Arduino. A voltagem e a corrente dele podem ser controlados pelo Arduino, e ele, sendo controlado pelo Arduino, consegue conectar sistemas maiores, com voltagens maiores, com correntes maiores, fazendo isso ser interessante para você automatizar sua casa, por exemplo. É muito maneiro. Tem esse carrinho aqui que tem, né, ficou parecendo até um pouco aquele Wall-E. E ele consegue, dependendo da distância que ele está vendo as coisas, ele vai se adaptando ali, ele vai indo de um lado para o outro, fugindo dos obstáculos. Tem esse braço robóticozinho que eu acredito que esteja cheio de motor servo, que é aquele motorzinho que controla a angulação, para fazer tipo uma garrinha. E basicamente é isso, gente. E aí, perguntar para vocês se tem alguma dúvida, até porque eu estava meio focado aqui nessa parte, então não consegui ver se tinha dúvida no chat. E aí agora, se vocês tiverem dúvidas, só falar.
Deixa eu ver se tem. Ana Carolina, quer tirar dúvida? O digital, quando ele fica com o tiozinho, ele funciona como um analógico? Ele funciona só com uma saída analógica, mas ele continua sem conseguir receber sinais analógicos. Ele fica só podendo mandar sinais analógicos, né, com esse degradê de valores, mas ele continua sendo, como interpretador, ele continua sendo bem burro, bem direto de sim e não. Mas ele manda essa graduação igual o analógico faz? Ele consegue mandar a graduação, mas ele não consegue receber para o Arduino interpretar esse valor graduado, assim. Obrigada. Nada. Nossa, tinha um monte de perguntas, desculpa, calma, deixa eu ler aqui. Assim, vou esperar. Ah, tá. Perfeito. Você saberia informar como funcionaria. Ah, tá. Isso é outra coisa. No final, tá. Dei uma rápida pesquisada aqui. Ah, tá, legal. Obrigado, cara. Esse pino na placa do Arduino fornece referência de tensão que o microcontrolador está operando. Um determinado circuito configurado corretamente pode ler a tensão do pino UF e selecionar a fonte de iluminação adequada. Ah, legal. Maneiro. Não sabia. Valeu, obrigado. No terceiro ano do ensino médio teve uma feira de projetos de alunos técnico e o pessoal da eletrônica plantando para mulher, um deles era na balança para ver quanto gás tem no botijão conforme a... Cara, que maneiro, isso daí é muito legal, cara, é muito prático, tem as aplicações muito legais de Arduino. Maneiro. Você, João Francisco, você fez ensino médio técnico também ou eles que foram apresentar para você? Não, eu fiz ensino médio técnico em eletrotécnica. Aí teve essa feira e a gente teve o pessoal de eletrônica apresentou vários projetos com Arduino. Pô, legal, cara. Com aplicações para ser usadas em casa. Pô, maneiro, muito maneiro. Tem muita aplicação mesmo. Eu queria muito ter feito técnico de alguma coisa, principalmente dessa parte de eletrotécnica, eletromecânica. Legal. O pessoal de eletrônica naquele ano foi muito bem. A gente sofreu um pouquinho por causa da pandemia, né? Eu peguei pandemia, então a gente ficou muito tempo longe. Eu imagino. Então, praticamente 2 anos, então a gente acabou perdendo muita coisa, mas. Pô, imagino, assim, cara. Foi bem legal. A parte do técnico deve ter bem forte essa coisa do, né, o contato com o funcionamento direto das coisas, que a gente na engenharia é meio raso, bem raso, aliás. É legal. Pô, mas chato ter perdido essa parte dessa experiência. Vocês têm mais alguma dúvida aí, gente? Ah, pode falar, Isaac. Eu tenho uma dúvida referente ao pino 0 e ao 1 digital. Ah, tá. Seria muito legal usá-los, mas por quê? Então, não é muito legal usar eles, porque eles são pinos que estão relacionados com aqueles 2 LEDs que eu mostrei lá no início, que é de comunicação serial, que fica o RX e o RX e TX, acho que é assim que chama. E isso pode usar eles, pode funcionar, pode não dar nada, mas pode comprometer um pouquinho o seu sistema, o seu programa pode não rodar direito, porque eles são pinos que estão associados também. Até ali embaixo deles, ó, deixa eu mostrar para vocês. Pequenininho aqui. Acho que no circuito vai ser melhor de mostrar. Eu devia, aliás, ter tirado print do circuito, em vez de ter tirado um print de um negócio. Vou ser mais esperto. Era o que? Ah, tá. Era esse aqui em cima, né? Eles estão relacionados aqui ao TX e o RX, que é esses LEDzinhos aqui. Então, às vezes, colocar aqui pode comprometer a parte do sistema do Arduino, porque ele vai estar relacionado, ele já tem a responsabilidade ali de mandar e receber, de fazer a interpretação da comunicação serial. Então, pode dar uma atrapalhadinha. Não é muito interessante, tendo vários outros pinos, às vezes é melhor tentar dar preferência para os outros, mas não necessariamente vai dar problema, são mais arriscados, então é melhor optar por ficar de olho nos outros. Entendi. E, por exemplo, referente à corrente do Arduino, quanto de corrente que ele suporta, tensão? Cara, a corrente que ele costuma trabalhar, se não me engano, é com 5 volts mesmo. Tipo, tem fontes, normalmente eu acho que colocam com 12 e tal, e aí tem aquela questão da limitação dos pinozinhos, para independente da voltagem, ele mandar para determinados pinos uma voltagem específica, mas acho que o máximo que pelo menos que eu já vi usar era de 12 volts, eu acho.
Com a corrente eu não sei te dizer exatamente. Eu nunca acabou que eu sempre me atentei mais para voltagem quando eu ia usar as coisas, então eu não tenho noção. Posso até pesquisar aqui, mas não tenho certeza da corrente que usa em cada um. Tem mais alguma dúvida, gente? E mais uma só. Tá, não, tranquilo. Referente por exemplo, módulo Bluetooth, Wi-Fi, para poder fazer alguma integração com o aplicativo mobile. Dá para fazer. Dá para fazer. Aliás, tem gente que faz umas coisas assim, que é maneiro. Dá para fazer sim. Tem módulos Bluetooth para isso. Aí é só pesquisar a configuração certinho do onde plug e tal. E acredito que tem várias bibliotecas já feitas para isso. E dá para usar sim. Já vi muita gente fazendo uns projetos com isso. É muito maneiro. Pode, mas disponibilizar o link para chamada? Você está falando? Pode sim. Pode sim. Obrigado. Tem umas playlists bem legais. Inclusive tem um que eu acho que é Brincando com Ideias, se não me engano, o nome do canal, que também tem uma playlist muito maneira de Arduino. E gratuito lá no YouTube também. E o cara é muito didático. O Iberê do Manual do Mundo também é muito didático. E esses dois são os que eu mais gosto de ver as coisas relacionadas a isso. É bem maneiro. Uma dúvida recorrente. Pode falar. O Arduino, ele tem uma limitação. Por exemplo, eu quero fazer uma automação residencial. Eu Aham. posso utilizar o Arduino para ficar lá direto ou não seria possível? Não, acho que pode sim. Deixar direto. Tem muita gente que deixa, que aliás até pega o Nano, que é um Arduino menorzinho, ou o Mini, para ficar lá fazendo os projetos. Tem casos em que você precisa botar mais de um Arduino, acho que por limitação de pino mesmo. Então você tem que às vezes controlar um Arduino com outro Arduino. Mas sim, a ideia dele é justamente deixar ele lá rolando, ele lá funcionando. Não tem problema não. Entendi. A ideia dele é justamente você poder fazer essas coisas. Até em nível, se não me engano, de engenharia mesmo, de coisa maior, não ser só residencial, dá para fazer as coisas legais com o Arduino. Quem realmente sabe bem aprofundado mexer e fazer coisa, pô, mandou a minha lua, faz muita coisa. Num projeto fixo, por exemplo, a gente poderia pegar, em vez de conectar os pinos por jumpers, a gente poderia soldar por baixo? Pode. Ah, por baixo, tá, entendi. Que já vai estar. Porque Pode, na parte de baixo tem a parte da solda, né? Em cima tem pode. a parte do pino. Sim, deixa você não. Tem que ter cuidado, né? Porque é muito pertinho. Mas pode ser, eu acho que dá até para tirar aqui, mas cuidado só para não fazer um curto, né? Tentar fazer a solda bem. Às vezes é interessante até deixar algum jumper, mas aí no jumper soldar algo também pode ser. Mas pode sim, desde que não faça um curto, pode sim. Marcos, só para avisar pro pessoal que o link pra lista de presença tá no chat, tá? Eu não comentei, desculpa. Obrigado.
Tem 2 links no chat, gente. Tem o do ProEx, que eles, caso não funcione, tem o link do Google Forms logo embaixo. Aí vocês preenchem do mesmo jeito e assim que a gente tiver a lista de chamada, a gente disponibiliza o certificado para vocês. Licença, Marcos, o microfone tá mutado. Obrigado. Brincando com ideias, um dos. E o outro é o do Manual do Mundo mesmo. Se não me engano, esse Brincando com Ideias tem até 2 playlists. Eu acho que tem 2 playlists. E ele ensina até uns projetos legais. Esse de bater palma, ele ensina lá também é muito legal, ele bota o sistema ali para esperar um tempo específico, que eu acredito que ele tenha pesquisado, que o tempo de uma palma é mais ou menos 150 milissegundos reverberando. E aí ele bota para ficar esperando e tal, e aí só quando satisfaz a quantidade de palmas específica, ele faz cada coisa. É muito legal. Você bota seu quarto inteiro, ficar ligando e desligando com palma. Nada. Ih, eu que não parei de gravar a reunião até agora. Pateta.